Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e agora nós abrimos espaço para a literatura. Eu estou recebendo aqui a Josinéia Santos, que está fazendo sua estreia no mundo da literatura, lançando seu primeiro livro, A Moça de Pérolas e o Filho de Pescador. Está em mãos. Josinéia, você que é estudante de letras e então já tem um contato, até pela profissão, com o dia a dia das letras, da literatura. Isso também contribuiu para você escrever esse livro? Boa noite. Boa noite. É um privilégio e um prazer estar com vocês aqui. Boa noite ao nosso amigo telespectador. Bem, mesmo antes de entrar na universidade, eu já era encantada pelo mundo da literatura. Eu, desde cedo, desde criança, eu leio, sou leitora e escrevo. Então a paixão pela literatura, ela nasceu antes de eu entrar no ambiente acadêmico. Obviamente que quando eu entrei na academia, o gosto e o prazer da leitura, ele só aumentou. Sim. E o que esse livro traz? Bem, na verdade trata-se de uma literatura infanto-juvenil. É um livro de contos, é voltado mais para o público infanto-juvenil, mas acredito eu que quando um livro, uma obra ela é interessante, não há um público previamente estabelecido. E o livro, ele vai tratar muito das emoções humanas. Nós temos, eu digo que nesta obra, que é composta por 6 narrativas, a realidade e a ficção, elas são irmãs gêmeas, elas andam lado a lado. Nós temos no livro, se falando do conteúdo dele, nós temos bruxas, dragões, aqueles elementos místicos e mágicos, né, que faz parte do mundo da criança e do adolescente, mas o livro também traz muito das relações humanas. Continuando falando dele, as personagens que eu utilizo, que compõem todo o enredo, elas são pessoas, muitas delas são pessoas normais ou comuns, não é? Assim como eu, assim como você que nos assiste, que no final da história elas dão a volta por cima. Você falou que ficção e realidade andam passo a passo, lado a lado. O que tem de realismo, né, similar ao cotidiano, aquilo que está influenciando diretamente a atitude das pessoas? Ah, sim. É o próprio comportamento humano, né? Às vezes não. A literatura ela também pode trazer críticas, mas de uma maneira mais sutil. E aqui tem uma narrativa que é abordada, que ela vai falar da relação de 3 irmãos, uma relação familiar, onde há afeto, né, por parte do pai com um dos seus filhos, e há também uma briga entre os 3 irmãos. Há aquela questão do ciúme e também um pouco da inveja, mas há também os fatos dos sonhos, né, que levam o nosso herói principal a realizar as suas façanhas. Em que medida, nesse livro, tem influências da sua própria convivência familiar, da pessoa que você é? Ah, sim. Bem, por eu viver em um ambiente rural, porque atualmente eu resido na cidade, mas as minhas origens são todas rurais. Você mora em Feijó? Moro em Feijó. E eu trago muito nesse livro o ambiente bucólico e campestre, não é? Porque faz parte da minha infância. E também eu trago a questão da oralidade também. Se você for ler, você vai perceber. Porque eu venho de uma criação em que, mesmo na época em que eu morava às margens da BR, não havia eletricidade. Então, sempre à luz do luar, eu ouvia os meus pais e os meus avós contando história. Então, há esses elementos do campo, não é? As florestas, vamos assim dizer, estão presentes, e o fato da própria oralidade. E como é que é para você, que já disse aí que é uma pessoa ligada ao ambiente rural, quer dizer, que vem de uma família simples, e como é para você chegar à academia, publicar um livro, quer dizer, mostrar que a literatura, o mundo da literatura, ele não está restrito apenas àqueles intelectuais, quer dizer, uma pessoa pode sair de uma origem cultural e chegar a um outro ponto. Certo. Na verdade, não é uma tarefa tão fácil, né, como você pode imaginar. Todavia, eu acredito em tudo no sonho, porque eu digo que foi o sonho que me motivou. O sonho, na verdade, é a minha essência. Eu acho que o sonho é a essência
das pessoas que têm ambição eu falo aqui humildemente, de crescer, de mostrar o seu trabalho. É assim, não foi uma tarefa muito fácil. Você que mora num ambiente rural, ir para a zona urbana, conseguir entrar na academia ou entrar na universidade, no mundo acadêmico, não é uma tarefa fácil. Agora, foi preciso de muito empenho. Primeiro você acreditar em você mesma, e depois você tem que ir à luta, bater em portas, procurar auxílio, mesmo que às vezes as portas se fechem, mas cedo ou tarde uma vai se abrir. E como tem sido a recepção das pessoas lá da sua origem em relação ao livro, né? Porque é algo um tanto sofisticado para quem está acostumado a esses ambientes. Verdade, sim. Trata-se esta obra, trata-se da primeira obra publicada por uma escritora feijoense. Eu orgulhosamente, humildemente falo que eu sou a primeira escritora do nosso município de Feijó, que tem um pouco mais de 40 mil habitantes. Até porque, se a gente for ver o contexto de escritores e de poetas lá, é muito resumido, né? Tem aquela questão do apoio, do incentivo cultural, que ainda precisa ser trabalhada. Mas, assim, o trabalho lá em Feijó está sendo positivo, apesar desse contexto que eu já bem falei. Já conversei, né, com as coordenações, principalmente com as coordenações escolares, as instituições públicas, já apresentei o trabalho. E, principalmente, falando-se da população, o livro está sendo bem recebido. Você também escreve poesias, além dos contos que já tem no livro? Sim, sim. Eu comecei com a literatura de cordel e escrevo conto, mas a minha principal lavra está nas poesias. E qual é a inspiração para escrever as poesias? Nossa, eu acredito que a poesia ela nasce espontaneamente. Agora, tem elementos que podem contribuir. Eu acho que, para mim, no meu caso, é o contato com a natureza, o silêncio, o entardecer, o anoitecer. E nesse seu trabalho acadêmico, literário, tem algum evento de lançamento, tem alguma atividade que você vai expor seu livro? Sim, nós estamos organizando uma noite cultural, né, em Feijó. Na verdade, trata-se da segunda noite cultural do nosso município e nós teremos como tema central a exposição da obra, do livro. Será uma mistura de todas as tendências, né, da arte, a pintura, a música, mas o foco principal será a literatura. Você sempre vem a Rio Branco? Eu venho mais para apresentar trabalho acadêmico. Sim. E como está o curso de letras lá em Feijó? Está indo muito bem. É um curso que eu gosto, que eu admiro, e os professores são os mesmos que lecionam aqui, não é na sede. Eles se deslocam e vão ao campus. Então está sendo bom. E você pretende seguir a carreira acadêmica? Sim, pretendo. Pretendo me especializar na área das letras, né? Fazer, quem sabe, mestrado, doutorado. E pretendo, quem sabe, ter o contato, né, com o pessoal da Academia dos Poetas Acrianos e Academia Acriana de Letras e, enfim, apresentar o trabalho e divulgar. Muito bem, Josinéia Souza dos Santos, escritora, fazendo a estreia com o livro A Moça de Pérolas e o Filho do Pescador. Alguém pode lhe encontrar nas redes sociais? Você tem algum perfil? Sim, sim. É só entrar no Facebook e procurar, né, Josinéia Souza dos Santos e lá tem os meus contatos também. Muito bem, parabéns pelo livro, obrigado pela vinda aqui no Gazeta Entrevista. Eu aqui agradeço, muito obrigado, amigo telespectador, e a você, né, pela oportunidade. Vocês que acompanharam a gente, muito obrigado por sua audiência. O Gazeta Entrevista fica por aqui no oferecimento de Verágua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Quando você for escolher, escolha Verágua. Uma ótima noite, um forte abraço, até amanhã.